Ora, muito bom dia a todos os irmãos. Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam, que são bastantes, não conheço todos, conheço alguns. Em particular ao pianista que temos aqui hoje connosco, o Gerson, que fez-nos o favor de colaborar connosco durante hoje. Hoje vamos ter um dia especial vamos falar sobre música. Vamos, da parte da tarde, ter momentos de testemunho e de louvor. Testemunhos através dos hinos. Foi lançado o desafio a alguns líderes desta igreja para compartilharem com a igreja quais os hinos que mais os impactaram ao longo da sua vida espiritual. Os hinos fazem parte da nossa vida espiritual, fazem parte do nosso testemunho. A forma como conhecemos Cristo, há sempre hinos envolvidos. E então é justamente isso que vamos ter aqui, algumas partilhas, meia dúzia, para sermos mais exatos. Vamos ter aqui da parte da tarde, às 16h30, lance esse desafio aos irmãos para estarem presentes. Tragam o novo inário, vamos cantar pelo novo inário. O inário antigo também poderá continuar a ser usado, sobretudo naqueles hinos que não constam no novo inário, mas que nós gostamos e fazem parte de nós. As indicações da nossa união é que o novo inário não é um novo inário para substituir o antigo, é mais um elemento no louvor e na adoração das nossas igrejas. E, portanto, vamos, a partir do próximo sábado, hoje à tarde vamos fazer a apresentação e a partir do próximo sábado, então, iremos usar o novinário. Os irmãos podem fazer as suas encomendas. Quando estiverem disponíveis, elas chegarão, não é? E quem já tem, que traga para começar-se a habituar e também vamos ver também como é que o inário está organizado. Por isso é importante, quem já tem inário, que o traga, para vermos como é que são organizados os temas e os hinos. Vamos ver isso tudo. Como vamos falar sobre música, vamos falar do Salmo 150, que é um salmo que nos fala de música. E vamos fazer primeiro uma oração e depois vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 150. Mas para já, como estamos, vamos inclinar os nossos rostos e pedir a benção de Deus. Pai nosso que estás nos céus, é perante a Tua Palavra que nós queremos agora aprofundar e estudar e meditar, Senhor, e por isso, sem o Teu Santo Espírito, não conseguimos chegar ao fundo da questão e precisamos que Ele possa descer sobre nós de uma forma especial. Sabemos que é uma promessa que nós podemos reclamar na Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Pai Santo, é o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 150. É o último salmo, é mesmo já no fim do livro. Na versão da Bíblia que eu estou a usar, diz assim como subtítulo: o salmista exorta toda a criatura a louvar ao Senhor. Então diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Eu tenho aqui na versão que eu estou a utilizar uma leitura alternativa, onde diz louvai ao Senhor, a alternativa no hebraico seria aleluia. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-os com símbolos altissonantes. Tudo o que tem fogo, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Portanto, temos aqui um convite ao louvor. E porquê o louvor?
devido à experiência que nós temos, nós vamos louvar a Deus. O louvor a Deus, através do cântico, não é uma forma de ter uma experiência com Deus, mas sim o resultado da experiência que tivemos com Deus. Vou-vos dar 2 exemplos. O cântico de Moisés aparece na Bíblia 2 vezes, em Êxodo 15 e no livro do Apocalipse. E é um cântico que resulta de uma experiência que o povo tem com Deus. No caso de Êxodo 15, foi após a passagem do Mar Vermelho, houve ali gritos de júbilo, houve ali louvor a Deus pelos atos poderosos que tinha sido feito. Imaginem o que é, estão muito bem na praia, não para passar a tarde de domingo, não é? Numa tarde amena de verão, não estamos a falar disso, estamos na praia. E aproxima-se um exército, porque nós, quando vamos à praia, estamos ali descansados. E pronto, desculpem-me o termo, de papo para o ar, como nós costumamos dizer. E são momentos muito agradáveis que ali passamos. Mas aquela ida à praia foi uma ida à praia um bocadinho estressante, porque lá atrás já só via o barulho dos cavalos. E outra coisa que acontece é que eles não ficaram à espera que o mar abrisse para se levantarem e caminharem. Eles entraram, eles puseram-se a caminho e só quando a biqueira do sapato, vamos chamar assim, tocou na água é que ela se abriu. Portanto, o homem teve que avançar, aquele povo teve que avançar pela fé. E agora imagine o que é, estão muito bem na praia e agora abre-se, vem dali um vento, ou seja lá o que for, abre-se o mar, cria-se uma passagem, temos uma parede de água do lado direito e outra parede de água do lado esquerdo, provavelmente paredes bastante elevadas, e agora toca a entrar por ali, a ver a água de um lado e do outro, e quando o último passa, já do outro lado, não é? Então agora a água cai e volta tudo ao normal. Convenhamos que isto foi uma experiência e tanto. E, portanto, temos ali o Cântico de Moisés. Leiam em casa Êxodo 15 e vejam o júbilo, o louvor que ali foi feito. Mas também os 144 mil cantarão o Cântico de Moisés, porque os 144 mil serão um povo que terá uma experiência diferente e aquele cântico será o cântico da sua experiência. E, portanto, os nossos momentos de louvor, os nossos momentos para cantar, são momentos em que vamos escolher os hinos e daí a importância da reunião de hoje à tarde, em que vamos ter momentos de louvor, de testemunho e louvor neste sentido, ou seja, como é que a minha experiência espiritual me levou a abrir o inário. Que hinos é que eu abro, que hinos é que eu abri em momentos especiais da minha vida, hinos esses que são o reflexo, a consequência de toda uma experiência que eu tive com Cristo, toda uma experiência espiritual. E é isso que nós vamos ver esta manhã. Selecionei alguns textos do Espírito de Profecia que falam-nos sobre isto, muito interessantes. Por exemplo, Evangelismo, página 496, diz assim: assim como os filhos de Israel, jornadeando pelo deserto, suavizavam pela música de cânticos sagrados a sua viagem, Deus ordena aos seus filhos hoje que alegrem sua vida peregrina. Poucos meios há mais eficientes para fixar as suas palavras na memória do que as repetir em cântico. E tal cântico tem maravilhoso poder. Tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas, poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. Isto traduzido por palavras mais simples para o bom português, aquele velho ditado que diz que quem canta os males espanta, não é? E, portanto, temos aqui o poder, portanto, a música tem realmente este efeito. E outra questão que aqui a senhora White chama a atenção é para a letra. A letra tem uma mensagem importante e é através da letra, sobretudo são as letras que quando nós temos uma experiência com Cristo que nos impactou, é pela letra que vamos escolher o hino mais adequado àquela situação. Não é? Outra coisa é aqueles versos bíblicos musicados, que nós até uma vez fizemos aqui um sábado com isso, que também é muito interessante, que é mais fácil decorar versículos bíblicos se eles estiverem encaixados numa melodia do que apenas a recitar, não é? E, portanto, essa importância de certas palavras nos chamarem a atenção.
Outra citação, agora também no livro Evangelismo, na página 506, a Sra. White diz o seguinte: a voz humana que entoa a música de Deus vinda de um coração cheio de reconhecimento e ações de graças. Portanto, esta voz humana é a consequência de um coração com reconhecimento e ação de graças, ou seja, lá está o fruto de uma experiência prévia. É incomparavelmente mais aprazível a ele do que a melodia de todos os instrumentos de música já inventados pelas mãos humanas. Portanto, a voz humana é um instrumento único. Mesmo livro, página 507. Nas reuniões realizadas, escolham-se alguns para tomar parte do serviço do canto, e seja este acompanhado de instrumentos de música habilmente tocados. Não nos devemos opor ao uso de música instrumental em nossa obra. Esta parte do serviço deve ser cuidadosamente dirigida, porque é o louvor de Deus em canto. Portanto, o canto tem uma parte muito importante na nossa liturgia, porque o fundamental aqui é a letra, é a mensagem da letra. Depois a música é um invólucro que vai levar aquela letra, mas o foco deve estar sempre na letra e essa letra deve ter uma mensagem que possa tocar nos corações de cada um de nós. Página 508, livro Evangelismo, diz assim: os que fazem do canto uma parte do culto divino devem escolher hinos com música apropriada para a ocasião. Não notas de funeral, porém melodias alegres e todavia solenes. A voz pode ser e deve modulada, suavizada e dominada. E, portanto, nós, perante estes conselhos da pena inspirada e no contexto do Salmo 150, que nos convida ao louvor e ao canto e à música, vamos ver então que mensagem é que podemos extrair aqui do Salmo 150 e vamos ver que ele vai nos apresentar 3 situações diferentes de louvor a Deus. E depois, isto numa primeira parte do Salmo, e depois na segunda parte do Salmo, ele vai enumerar instrumentos que deverão ser usados para cada uma dessas situações. Então vamos ler então aqui no Salmo 150, os irmãos já têm a Bíblia aberta, diz: louvai ao Senhor, e depois diz assim, em primeiro lugar, louvai ao Deus no seu santuário. Depois diz: louvai-o aonde? Firmamento do seu poder. E por último, diz: louvai pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Portanto, atos poderosos está aqui associado à grandeza. Atos poderosos. Por exemplo, falávamos há pouco da passagem do Mar Vermelho, foi um ato poderoso, não é? E, portanto, quantas vezes nós não vemos na nossa vida também atos poderosos e é um motivo de esses atos poderosos que Deus exerce, manifesta na nossa vida, autênticos milagres que Ele faz connosco, que devem ser motivo de exultação, motivo de louvor a Deus. Portanto, temos o santuário, o firmamento e os atos poderosos na excelência da grandeza de Deus. E em cada um destes espaços, destes 3 espaços que eu aqui enumerei, Deus vai fazer corresponder um grupo de instrumentos. E então, vamos ver que seleção de instrumentos são esses. Portanto, Salmo 150, versículos 4, do 4 até ao 6, diz assim: louvai com o som da trombeta, louvai com o som do saltério e da harpa, louvai com o adufo e a flauta, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor, louvai ao Senhor. Portanto, temos aqui uma listagem de instrumentos, mas que aparentemente o texto não nos informa sobre o lugar específico para cada um deles na adoração a Jeová. Vamos procurar resposta na Bíblia, em outros textos, e ver os princípios orientadores. O princípio geral orientador, não vamos lá, que é um versículo muito conhecido, que está em 1 Coríntios 10, 23, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E, portanto, sobre os lugares próprios de cada coisa, podemos ver o exemplo. Eu estou vestido como estou, penso que vim com a roupa adequada para a igreja, mas se tivéssemos combinado ir à praia durante o verão e eu aparecesse vestido assim, os irmãos
iam achar que eu não estava bem, não é? Tal como se eu aparecesse aqui com t-shirt, calções e havaianas, para pregar, também achavam que se calhar mandavam chamar a ambulância se eu aparecesse assim, não é? Portanto, ou seja, temos aqui, digamos que, partindo do princípio que não há roupa satânica, vamos falar nestes termos, também não haverá instrumentos satânicos. Cada coisa terá o seu lugar conforme as situações, conforme os lugares e, portanto, é esses princípios que nós devemos então buscar na Bíblia. Portanto, o Salmo começa com louvai a Deus no seu santuário, portanto, o espaço aqui referido é o santuário. O santuário é um lugar sagrado, é um lugar separado exclusivamente para o uso sacro. E o outro princípio que nós temos nas Escrituras é Deus está presente não porque o espaço é sagrado porque Deus está presente. Nós invocamos a sua presença e, portanto, Deus está no nosso meio, não é? Embora este templo tenha sido dedicado para o exclusivo, para como é que eu ia dizer, para o culto e a adoração, não é? Portanto, é um espaço que também foi já separado, por isso é que as igrejas, há dedicação dos templos e nós, ainda há bem pouco tempo, tivemos aqui uma linda festa de dedicação deste templo, que foi dedicado para o uso para adoração a Deus no seu santuário, não é? Por isso é que as ofertas eram para o novo templo, não é? Portanto, chamávamos o novo templo, porque este é o lugar estabelecido para isso. Então, o santuário foi estabelecido por Deus, e agora vamos lá para o santuário no deserto. O santuário foi estabelecido por Deus e foram dadas ordens específicas quanto à sua organização. Vamos abrir, não desmarquem o Salmo 150, porque vai ser o refrão deste sermão, vai ser o Salmo 150. Vamos ler bastante o Salmo 150. Deixem um marcador qualquer no Salmo 150 e abram agora as vossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 8 e no versículo 5. Portanto, Hebreus 8, versículo 5. Vamos abrir. E diz o seguinte: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, o que é que foi dito a Moisés? Olha, como é que lá está? Faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Portanto, o santuário foi edificado, o ritual do santuário foi estabelecido com base em quê? No modelo, em algo que já existia, que estava lá no céu. E, portanto, vemos que o modelo de adoração aqui na Terra deve ser um reflexo, deve ser uma cópia, se quiserem, do que há na adoração celestial. No livro Evangelismo, na página 507, a Sra. White diz assim: a música forma uma parte do culto de Deus nas cortes do alto. Devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor por aproximar-nos o mais possível da harmonia dos coros celestiais. Aproximar-nos o mais possível da harmonia dos coros celestiais. É este o desafio que é feito aqui no livro Evangelismo, página 507. E então, um dos instrumentos que aparece é a trombeta. A trombeta. Vamos abrir em Números, deixem lá estar o Salmo 150, que já lá vamos. Vamos abrir agora no livro de Números, capítulo 10, e vamos ler do versículo 1 até ao 3. Portanto, Números, capítulo 10, e agora do versículo 1 até ao versículo 3, que diz o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faz 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Portanto, aqui a trombeta tinha um papel muito específico, era convocar, chamar.
aquilo que se calhar os mais novos não sabem o que é, mas quem morou numa terra pequena como eu, ou nas aldeias, os sinos tocarem a rebate, que era para convocar a população. Eu lembro-me de uma vez, aconteceu isso no Cadaval, os sinos tocaram a rebate à meia da noite, porque houve um problema, ou porque houve... Era quando havia um fogo ou foi preciso convocar a população. Não vou dizer aqui porque é que convocaram as pessoas à meia-da-noite, que isto foi no verão quente de 75, quem sabe o percurso político a seguir ao 25 de Abril, no verão quente de 75, a irmã Irondina está ali a dizer que sim, ela deve lembrar-se, tocaram os sinos a rebate e todos os homens saíram para a rua, toda a gente foi para a rua para fazer uma coisa que acharam que devia ser feita. Pronto, mas só para dar aqui o exemplo do convocar a população. Havia a trombeta tinha este efeito. E vemos, por exemplo, a trombeta vai aparecer quando Jesus vier, a trombeta soará e os mortos, a convocação dos mortos no final dos tempos também. A trombeta não tocava, nós hoje temos a trompete, se houvesse aqui alguém que tocasse trompete, podia acompanhar-nos aqui nos hinos. Naquele tempo não podia, porque a trompete agora tem uma coisa que se chamam chaves, tem lá umas coisas que se carrega e conseguimos fazer melodias com uma trompete. Naquele tempo não, era só soprar e era o que saísse, era tipo uma vuvuzela dos jogos de futebol, não é? Não tocava a música, por isso é que ela tinha este papel, era convocar. Outro era o chofar, que está em Josué 6:20, convido os irmãos também a abrir, Josué, o livro do Josué é logo a seguir, aos números, muito perto ali dos números, portanto, Josué 6, versículo 20, portanto, Josué, no capítulo 6 e no versículo 20 diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. O chofar são aqui as buzinas. O contexto foi a queda dos muros de Jericó, não é? Tocando as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, o chofar, no hebraico, gritou o povo com grande brado e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, da qual em frente de si, e tomaram a cidade. Um ato poderoso, que lá nos falava o Salmo 150. Louvai a Deus por os seus atos poderosos. E, portanto, o chofar ou a buzina era usado em contexto de guerra, contexto de conflito. Ok? Um outro instrumento que é citado é o símbolo. O símbolo. Vamos ver o que era o símbolo. Está em 1 de Crónicas, primeiro livro das Crónicas, 1 de Crónicas, capítulo 15, 1 de Crónicas, capítulo 15 e o versículo 28. Peço aos irmãos também que possam acompanhar. Portanto, primeiro livro das Crónicas, capítulo 15 e o versículo 28, que diz assim: E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo e com sonido de buzinas e com as trombetas, já vimos as trombetas e as buzinas, e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. Aqui os alaúdes e as harpas eram instrumentos de cordas, já lá iremos. E, portanto, aqui, o foco aqui é os símbolos. Os símbolos eram uma espécie de pratos, dois pratos que se batem e serviam davam sinais, uma espécie, quando se está a dirigir um coro e é preciso pôr o coro a respirar entre duas frases ou entre duas estrofes. Às vezes nós não temos tempo de respirar da primeira para a segunda estrofe e pegamos na segunda estrofe do hino um bocadinho mais à frente, temos que respirar, porque não temos os símbolos, temos que arranjar uns símbolos que é para tal fazer aquilo, e então aí a gente já sabe, respira e a seguir ao símbolo começa a segunda estrofe. Tinha este papel. Eu não quero estar a mentir, mas se eu não estou em erro, eu acho que já li, não sei onde, não foi agora a preparar este sermão, quando a gente lê nos Salmos a palavra Selá, não sei se já viram lá entre parênteses, Selá, que era quando tocava o símbolo, que era para eles respirarem e depois entrarem na segunda parte, vamos falar em linguagem mais atual, numa segunda estrofe. Portanto, era um marcador do compasso, marcava entre frases. Não era um instrumento que acompanhasse, era um instrumento que marcava o fim de uma estrofe e o início de outra. Assim, uma linguagem mais simples.
Vamos abrir também, agora no segundo livro das Crónicas, estávamos no primeiro, vamos passar para o segundo livro das Crónicas, e agora o capítulo 7, portanto, segundo livro das Crónicas, segundo de Crónicas 7, e agora o versículo 6, que diz assim: E os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas, com instrumentos musicais, o que é que lá diz? Do Senhor. Instrumentos musicais do Senhor. E de onde é que vieram os instrumentos musicais do Senhor? Que o rei David tinha feito. Portanto, que o rei David tinha instituído. Iremos ver como é que isso foi feito. Para quê? Para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando David o louvava pelo ministério deles, os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles e todo Israel estava em pé. Então temos aqui os instrumentos musicais do Senhor. Então, e que instrumentos seriam esses? Um bocadinho mais atrás, no segundo livro das Crónicas, no capítulo 5 e no versículo 12, vamos ver aqui mais alguma informação. Diz assim, tanto segundo de Crónicas 5, 12, e os levitas, que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Judutun, de seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, reparem que eles tinham roupa específica para este ministério, para este ofício, com símbolos, lá está os tais símbolos que marcavam o final das estrofes, os símbolos, os saltérios, e com harpas estavam em pé, de pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Então temos aqui as trombetas, tínhamos os símbolos, os saltérios e as harpas. A harpa não é como as harpas atuais. Uma harpa tem David para Deus louvar, conhecem o hino, não é? David tocava a harpa, não era igual às nossas. O que é que nós, aqui às vezes falam em alaúdes, também não é propriamente um alaúde como nós conhecemos. O alaúde é um instrumento medieval. Eram instrumentos que tinham cordas e davam acordes. Pronto. No fundo, davam os acordes, aquilo que nós chamamos, nós na música temos a melodia e a harmonia, não é? A melodia é o que nós cantamos, a harmonia são os acordes. O mais próximo disso seria quando cantamos com alguém a acompanhar com as guitarras. As guitarras, se alguém vem aqui à frente tocar com a guitarra e nós cantamos, a guitarra não toca a melodia, a guitarra dá os acordes, a harmonia, e depois nós, em cima daquela harmonia, então entoamos as melodias em louvor a Deus. Portanto, era um papel semelhante a esse. O piano ou qualquer instrumento de tecla faz a harmonia, mas também pode tocar a melodia, consegue fazer as duas coisas. Já, por exemplo, uma flauta não consegue fazer a harmonia, só consegue fazer a melodia. Daí a importância dos instrumentos harmónicos, não é? Que eram para acompanhar o cântico congregacional. E, portanto, são introduzidos a harpa e o saltério, que, portanto, são instrumentos de cordas. E qual teria sido, então, o critério para a seleção destes instrumentos? Vamos ver, a Bíblia não nos deixa na dúvida. Estamos no segundo livro das Crónicas, certo? É aí que estamos. Vamos agora avançar para o capítulo 29, segundo livro das Crónicas, capítulo 29 e o versículo 25. Segundo de Crónicas, 29, 25. Diz assim: E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, os tais para marcar as frases, não é? O final da frase e início de uma nova frase musical. Os símbolos com saltérios e com harpas, portanto, instrumentos de corda, conforme ao mandado de David e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã. Ou seja, temos aqui, houve dois profetas, não foi só um, foram dois. Por um lado, Gade, vidente do rei, e o profeta Natã. E continua, porque este mandado veio do Senhor por mão dos seus profetas. Ou seja, foi por indicação profética, por indicação da palavra de Deus, que estes instrumentos foram selecionados. Quando Ezequias recupera o culto em Israel, restaurou tudo conforme David já tinha feito, e depois do cativeiro vai acontecer exatamente o mesmo. Se não, vejamos no livro de Esdras, vamos até ao livro de Esdras, capítulo 3, portanto, Esdras, capítulo 3 e versículo 10. Esdras 3, 10 diz assim:
Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos, reparem que havia aqueles vestidos de linhos brancos que eles tinham que usar, já com o fardamento, digamos assim, dos músicos, com as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para tocarem ao Senhor, conforme a instituição de David, rei de Israel. Que na altura de David, os profetas Natã e Gade já tinham dado essas instruções quanto à seleção dos instrumentos. E, portanto, nós, quando lemos os Salmos é o inário sem música, não temos a partitura, temos só o inário sem música daquele tempo, onde temos então os nossos salmos que nós tanto gostamos. Por exemplo, o Salmo 34 diz: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Este é o objetivo do louvor. Ainda no livro Evangelismo, temos lido aqui algumas citações da Sra. White. Evangelismo, página 506, diz: a voz humana que entoa a música de Deus, vinda de um coração cheio de reconhecimento e ações de graças, é incomparavelmente mais aprazível a ele do que a melodia de todos os instrumentos de música já inventados pelas mãos humanas. Cantar, louvar a Deus através da voz humana é uma coisa que a Bíblia, o Espírito de Profecia, dá muita ênfase. E também, mais à frente, na página 507, a Sra. White diz assim: o canto não deve ser feito por uns poucos. O mais frequentemente possível, una-se toda a congregação. Toda a congregação deve estar envolvida nos momentos de louvor. Nós vamos aprender hinos novos. Por isso é que foi anunciado que a escola sabatina vai começar mais cedo, a 9:45, para podermos ter mais momentos de louvor, de aprendizagem de novos hinos, que agora temos um novo hinário, temos que aprender os hinos novos, não é? E, portanto, não podemos aprendê-los todos de uma vez, mas vamos aprendendo aos pouquinhos e daqui a um ano, se calhar já sabemos todos. Vamos ver, vamos ver. Vai ser um desafio para todos, para a Igreja e para os músicos que há nesta congregação. Portanto, já vimos que, quanto ao critério e à seleção dos instrumentos musicais, como é que isso foi feito no serviço da adoração dos israelitas. Já vemos vários. E os povos vizinhos? Como é que os povos vizinhos faziam? Também eles tinham os seus momentos de louvor à maneira deles, porque eles eram pagãos, como nós sabemos. Como é que eles faziam? A Bíblia também descreve alguns serviços litúrgicos, pelo menos um que eu estou-me a lembrar agora e que vou partilhar com os irmãos, e vemos também vamos ver como é que esses pagãos, numa situação de uma reunião com caráter religioso, qual foi o critério de seleção de instrumentos musicais. Vamos abrir no livro de Daniel, no capítulo 3. Daniel, capítulo 3, e vamos ler os versículos 4 e 5. Portanto, Daniel 3, 4 a 5, diz assim: e o arauto, portanto, aqui o contexto era a adoração da estátua de ouro, portanto, era um contexto religioso, portanto, ia-se adorar aquela estátua, não é? E agora houve música, claro, diz assim: e o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foldes e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Portanto, o que nós verificamos analisando este texto é que aqui não há critério, tudo serve, e, portanto, podemos imaginar toda a diversidade de instrumentos, os arranjos extremamente condimentados, os arranjos musicais extremamente contaminados. Isto porquê? Porque aqui a finalidade não era louvar a divindade por alguma coisa que aconteceu, mas levar as pessoas, coagir as pessoas a um tipo de adoração, e para isso era preciso manipular as suas emoções para as levar a uma adoração, que neste caso era uma falsa adoração. E, portanto, é uma coisa que a música não pode fazer, é manipular as emoções, manipular os sentimentos. Ou seja, são os meus sentimentos, as minhas emoções devem estar presentes, mas são elas que me levam à adoração, e não à adoração, me levam ao louvor, peço desculpa, e não o louvor que me deve levar a ter como objetivo criar determinados sentimentos. É nesse sentido que estamos aqui a falar. Outra situação
que está em Êxodo 32, a adoração do bezerro de ouro. Vamos abrir agora em Êxodo 32, a partir do versículo 17, Êxodo, o livro do Êxodo 32. O povo de Deus já tinha passado o Mar Vermelho, já tinha sido dado... Aliás, Moisés tinha-se ausentado, conhecemos a história, Moisés tinha-se ausentado, Moisés estava no Monte Sinai, temos o contexto ali dos 10 mandamentos, e o povo viu-se sozinho, só com um outro líder, portanto, Arão, e vamos ver o que aconteceu. Sabemos o que aconteceu, mas vamos ler, diz assim, Êxodo 32, 17 a 19, diz assim: E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Portanto, estamos aqui a falar de um contexto de guerra, não é? Ou seja, não era contexto de guerra, mas alarido de guerra, ou seja, estávamos a ouvir uma música que a forma como era tocada e interpretada fazia lembrar guerra. Fazia lembrar guerra, não é? E não propriamente adoração. Porém, ele disse, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos. Não tem nada a ver com guerra. Porque quem estava a ouvir ao longe, houve uma guerra. É que a música... É porque a gente, quando ouve música, faz-nos lembrar, olha, isto é uma música para este sítio, para esta situação, para este contexto. Parece que há ali qualquer coisa, não é? Não é alarido de guerra, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ali ao pé do monte. E, portanto, foi claramente uma desobediência musical, diria eu, e, portanto, uma coisa que nós podemos retirar daqui é que a liturgia não pode estar dissociada da teologia. Ok? Portanto, a nossa doxologia deve refletir a nossa teologia. E a nossa teologia é muito própria, não é? Nós temos uma teologia muito própria e às vezes, e hoje em dia é muito fácil no YouTube, ver, por exemplo, como é que os nossos irmãos evangélicos adoram a Deus. Se eles têm aquilo a que se chama cultos de celebração. Se eles têm a certeza que já estão salvos e que uma vez salvos, sempre salvos, portanto estamos a falar de um contexto calvinista, portanto eles já celebram a salvação hoje. Nós temos uma liturgia de lugar santíssimo, dia do Yom Kippur, dia de aflição das nossas almas. Temos uma forma diferente, temos a fé no sacrifício expiatório de Cristo, mas a certeza só vamos tê-la na altura quando for dado o veredicto, não é? E, portanto, são formas diferentes de adorar, justamente porque são teologias diferentes que estão por detrás. Mas voltando aqui à situação do povo de Israel e do bezerro de ouro, no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 28, diz assim: Aproximando-se do acampamento, viram o povo aclamar e dançar em redor do seu ídolo. Era uma dança de alvoroço pagão, ou seja, era uma questão cultural deles. Eles tinham estado tanto tempo no Egito que tinham absorvido os estilos egípcios, não é? E, portanto, era uma cena de alvoroço pagão e imitação das festas idólatras do Egito. Era o que eles conheciam, não é? Mas quão diverso do solene e reverente culto a Deus. Se Arão tivesse tido a coragem de se pôr ao lado do que é correto, sem se incomodar com as consequências, poderia ter impedido aquela apostasia. Se houvesse inabalavelmente mantido a sua fidelidade para com Deus, se houvesse mencionado ao povo os perigos do Sinai, se tivesse feito lembrar do seu concerto solene com Deus para obedecerem à sua lei, ter-se impedido o mal. Mas a sua conformação com os desejos do povo, portanto, ou seja, o povo gostava, fazia-se, não é? E a calma segurança que se pôs a executar os seus planos, fizeram com que se atrevessem a ir mais longe, é como nós dizemos, foi aberta a caixa de Pandora, não é? No pecado, do que antes lhes viera a fazer à mente. Portanto, tivemos aqui um problema com a ausência de Moisés, Arão não conseguiu demover o povo e, portanto, a senhora White explica isto, os irmãos depois podem ler em casa. Também é interessante. E agora, nós sabemos que a nossa música deve ser uma cópia da música celestial. No céu, como é que será esta música? Vamos lá ao Salmo 151, vamos regressar ao nosso Salmo, Salmo 150, versículo 1, que diz: Louvai-o no firmamento do seu
poder. E se nós lermos, se formos ao Salmo 148, que são só 2 salmos atrás, no Salmo 148, versículos 1 a 3, diz assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol, lua, louvai todas as estrelas luzentes. Portanto, temos o louvor celestial. E como é que é este louvor celestial? O que é que a Bíblia nos revela a esse respeito? Vamos ao livro do Apocalipse, que é um livro que está cheio de louvor do princípio ao fim. Vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Aqui o contexto é o regresso de Jesus ao céu após a vitória na cruz. Não é? Portanto, ele depois vai à inauguração do lugar santo. Jesus vai entrar no seu ministério, no santuário celestial, no lugar santo. Diz assim, capítulo 5, versículo 8: e havendo tomado o livro, e os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Portanto, foi uma sessão de boas-vindas a Cristo depois do que ele fizera aqui na terra. E agora, e tendo todos eles as harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Portanto, o instrumento que aqui é referido são harpas. Portanto, estamos a falar outra vez de instrumentos de corda, instrumentos que dão acordes para acompanhar o cântico, neste caso, dos Moisés, dos anjos, dos 24 anciãos, portanto, que aqui nos é referido. A senhora White comenta este texto no último capítulo do Desejar de Todas as Nações, página 591, que diz assim: e hinos de triunfo misturaram-se com a música das harpas angélicas, de maneira que o céu parece transbordar de júbilo e louvor. O amor venceu, achou-se a perdida. O céu ressoa com altissonantes vozes que proclamam ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas graças, honra, glória, poder para todo o sempre. E ela aqui está a citar Apocalipse 5,13. E um pouco mais à frente, no livro do Apocalipse, no capítulo 15, e agora falando dos 144 mil, que também vão ter o cântico da sua experiência, o cântico de Moisés, Apocalipse 5,12, diz assim: e vi um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e o que é que lá diz? E tinham o quê? As harpas de Deus. Para quê? Para entoar o cântico das suas experiências. Citámos há pouco, não vamos lá agora, para pouparmos tempo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz que porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, o instrumento de convocação, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, a trombeta era usada para convocar e, portanto, podemos concluir que o céu, no céu, o santuário, tem a sua ordem, os seus instrumentos, que são exatamente os mesmos que depois foram, através dos profetas, dados a David. Mas voltando aqui ao nosso Salmo 150, nós temos uma outra situação. Já vimos o louvor no santuário, já vimos o louvor no céu, no firmamento, e agora vamos ler a terceira parte, que é louvai, portanto, Salmo 150, versículo 2, louvai pelos seus atos poderosos, ou seja, louvai conforme a excelência da sua grandeza. E, portanto, mudando o contexto, vamos analisar agora os restantes instrumentos do Salmo 150, que se referem a esta situação. Portanto, o Salmo 150, versículo 4, diz assim: louvai-o com adufo e a flauta. Algumas versões, em vez de flauta, trazem danças. Já iremos ver o que é que isto significa. Louvai com instrumentos de cordas e com flautas. E, portanto, o adufe, aqui fala do adufe. O adufe era um tambor de mão que era usado em vitórias militares, não em contexto do santuário, mas em vitórias militares. Lá, se os irmãos lerem, por exemplo, no Cântico de Moisés, lá no Egito, depois de passarem o Mar Vermelho, diz que Míriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Outra situação onde isto acontece é
em 1 de Samuel 18,6, que diz: sucedeu, porém, que vindo eles, quando David voltava de ferir os filisteus, e as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando com danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Portanto, estamos aqui a falar em contexto de celebração de uma vitória militar, portanto, não um contexto religioso de serviço do templo, mas um contexto já de vitória militar e, portanto, uma situação completamente diferente. E, portanto, por exemplo, isto também é referido em Jó 21:12, diz: levantem a voz ao som do tamboril e da harpa e alegrem-se ao som das flautas. Por exemplo, em Jeremias 31:4 diz: ainda que te edificarei e serás edificado, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Portanto, isto aí estamos a falar de um contexto de celebração militar, de vitória, não é? Esta dança que aqui fala aparece no Salmo 150, no versículo 4. Algumas versões têm flauta, outras têm dança. E algumas têm flauta no texto e depois dança cá em baixo em nota de pé de página como uma alternativa de tradução. E depois outros dizem: louvai com instrumentos de corda e com órgãos. Aqui o órgão é um conjunto de flautas. Se os irmãos virem um órgão de tubos numa igreja, tem vários tubos, são várias flautas, cada tubo tem uma nota só e, portanto, tudo aquilo é comendado a partir de um teclado. Por isso, aqui não era, quando aqui falo na Bíblia vemos órgãos, tem a ver com flautas. Era um conjunto de flautas. Estou a pensar numa flauta de pano que tem assim vários comprimentos e depois a boca vai andando de um lado ao outro para tocar ou numa, ou noutra, ou noutra, ou noutra. Isto seria o princípio do funcionamento do órgão, que aqui também vem, não é? Porquê é que a palavra que vem no original pode ser traduzida por flauta ou pode ser traduzida por dança? Outras traduções trazem corneta. Isto porque a palavra significa flautas volteantes, ou seja, andar em círculo. E isto significa saltar, tem a ver com situações em que nós saltamos de alegria. As crianças, quem trabalha com crianças, se tiverem um grupo de crianças, estou a imaginar os rebentos, os tições, e chegar lá um monitor e dizer: olha, tenho aqui isto para vos dar, e se for uma coisa que as crianças desejam muito, elas começam a saltar de alegria, não é? É nesse sentido. Por exemplo, não vale a pena abrirmos, que é só aqui um pequeno texto, está em Eclesiastes 3:4, diz: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Portanto, temos a alegria e a tristeza, tempo de chorar, tempo de rir. E depois repete a ideia dizendo: tempo de prantear tem a ver com choro, tempo de saltar tem a ver com alegria. Portanto, saltar de alegria é exatamente o contrário de estar triste. E é exatamente isto que acontece quando o povo de Israel passa o Mar Vermelho. Portanto, vemos também estas danças, estes saltos na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo chega, é montada a festa e vemos lá que há música e que há danças, ou seja, estas danças aparecem, que são saltos de alegria após o regresso do filho pródigo. Imaginem que tem um filho já crescido e que ele resolve ir fazer um happy year, como se chama agora, desaparece de casa. Se for isso, nem é muito mau, mas às vezes saem de casa por outros motivos bem mais complicados, e que ele volta a si, resolve voltar e arrepende-se. Quem é o pai ou a mãe que não salta de alegria perante uma situação destas, não é? Portanto, estamos a ver aqui os contextos em que as coisas aparecem, e é sempre a situação que nós vivemos que nos leva a ir ao encontro da música, e não é a música que nos faz viver emoções, são as emoções que nos levam a procurar a música. Por exemplo, em 2 de Samuel 6,5 diz que David e toda a casa de Israel festejaram perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, como também com harpas, saltérios e tamboris, com pandeiros e com símbolos. Isto porque a arca tinha sido recuperada. Os filisteus tinham levado a arca, houve problemas, houve necessidade de recuperar a arca da aliança, e quando a arca chega, foi um motivo de alegria, de júbilo e, portanto, de celebração, não é?
A senhora White, no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 70, diz assim: outra vez pôs-se em movimento o longo séquito, e a música de harpas e de cornetas e trombetas símbolos ressoava em direção ao céu, misturada com a melodia de muitas vozes. E David saltava diante do Senhor. Ela aqui está a citar o Salmo 6,14, acompanhando a sua alegria ao ritmo do cântico. Ou seja, o saltar da alegria era um júbilo, esta recuperação que tinha sido feita da Arca da Aliança, que tinha sido roubada, não é, pelos filisteus. No Salmo 150, no versículo 4, que nós estamos a analisar, diz: louvai com tamborim e com dança, louvai com instrumentos de cordas e com órgãos, diz algumas versões, e, portanto, já vimos que este órgão eram aquelas flautas um conjunto de flautas. Era uma flauta completamente diferente das atuais. As atuais têm as tais chaves, permite fazer melodias, aquelas não eram muito mais primitivas, muito mais rudimentares. Eram usadas em ambientes de festa, de celebração. Primeira de Reis, vamos ler este texto, Primeira de Reis 1, 39 a 40. Primeira de Reis 1, 39 a 40, diz assim: E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retemiu. Ou seja, estas gaitas, estas flautas, instrumentos de sopro estavam associados a saltos, eram usadas quando havia pulos de alegria. E, portanto, a unção de Salomão foi um motivo de alegria, não é? Estamos a falar, portanto, em celebrações que eram feitas de caráter social, em momentos especiais de comemoração, não é? Comemoração do povo, não é? Isto é uma questão política aqui, não é? A aclamação de um rei, mas fora do ritual do santuário, não é? Isaías 5, 11 e 12, vamos ler também mais alguns exemplos. Isaías 5, 11 e 12 diz assim: Ai dos que se levantam de manhã e seguem a bebedice e continuam até à noite, até que o vinho se esquente. E harpas e alaúdes e tamboris e gaitas, lá está, das danças, dos pulos, das flautas, e o vinho já nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram a obra das suas mãos. Portanto, aqui o princípio que nós temos que ver, adaptando à nossa realidade atual, é não misturar o sagrado com o profano. Basicamente é isso. Portanto, e a senhora White diz-nos isso no livro Orientação da Criança, página 357, sobre a questão do sagrado e do profano, diz assim: deve haver um lugar sagrado, como no antigo santuário, em que Deus se encontra com o seu povo. O sagrado e o comum estão tão ligados que é difícil distingui-los. Ela está a dizer que às vezes não é fácil perceber o que é sagrado e o que é profano. Por essa razão é que o santuário dedicado a Deus não se deve tornar um local comum. A sua santidade não se deve confundir ou misturar com os sentimentos comuns de cada dia ou com a vida comercial. Deve haver solene e respeitoso temor sobre os adoradores ao entrarem no santuário. E devem eles deixar para trás todos os pensamentos comuns e mundanos, pois é um lugar em que Deus manifesta a sua presença. É como se fosse a sala de audiência do grande Deus eterno. Portanto, nós neste momento, irmãos, estamos na sala de audiência do grande Deus eterno. Portanto, o orgulho, a paixão, a dissensão, a egolatria, ou seja, o culto do eu, o egoísmo e a cobiça, que Deus diz ser idolatria, são impróprios para tal lugar. Portanto, irmãos, devemos refletir sobre isto e vir com este espírito nos momentos de adoração aqui na nossa igreja. O manual da igreja, agora já em jeito de conclusão, o manual da igreja também dá orientações. Na página 154, eu selecionei aqui algumas só para nós sabermos o que é que diz. Os irmãos depois podem ler em casa com mais calma. O Manual da Igreja, na página 154, diz assim: a música é uma das mais sublimes artes. A boa música não apenas nos proporciona prazer, mas nos eleva a mente e cultiva as nossas mais refinadas qualidades. Deus, com frequência, tem usado canções espirituais para tocar o coração de pecadores e levá-los ao arrependimento. E é neste sentido que vimos aqui hoje à tarde. Ver como é que hinos tocaram corações de pecadores e levaram ao arrependimento.
ok? Vamos ter aqui testemunhos de irmãos que vêm justamente falar-nos sobre isso e vamos cantar os hinos que eles nos propõem a cantar, e hinos que foram importantes em cada um dos momentos da vida espiritual desses nossos irmãos daqui, líderes desta igreja. Mais à frente diz assim: música desvirtuada, ao contrário, quebranta a moralidade e nos afasta do nosso relacionamento com Deus. Portanto, a música tanto nos pode aproximar como afastar de Deus, não é neutra, digamos assim. Na página 97, também do Manual de Igreja, diz assim: música secular ou de natureza duvidosa nunca deve ser introduzida nos nossos cultos. Portanto, música de natureza duvidosa, música secular. A música sacra é a parte importante do culto público. A Igreja deve exercer cuidado ao escolher os membros do coro e outros músicos para se apresentarem corretamente os princípios da Igreja. Página 154 do Manual da Igreja diz: devemos exercer grande cuidado na escolha da música no lar, nos encontros sociais, nas escolas e igrejas. Ou seja, estamos aqui a falar de contextos diferentes, não é? Agora conclui, ela diz assim, o Manual da Igreja: toda a música que partilhe a natureza do jazz, do rock ou formas híbridas relacionadas, ou seja, que fazem lembrar com componentes do rock ou do jazz, ou toda a linguagem. Agora falando estamos a falar da música, agora em relação à letra, ou toda a linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais serão evitados. Portanto, temos indicações neste sentido. E tenho aqui uma citação, para terminar, que vem do livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 38, que foi uma situação em que houve abusos, digamos assim, num acampamento que houve no tempo da Sra. White. Diz assim: todas estas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Ou seja, vamos ter sacudidura em relação a isto. Satanás fará da música um laço. Satanás fará da música um laço. É para nos fazer pensar da maneira por que é dirigida. Deus convida o seu povo, que tem a luz diante de si da palavra e dos testemunhos, a ler, a considerar, a dar ouvidos. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de todos entenderem. Mas depois, por outro lado, ela também diz: mas a comichão do desejo de dar origem a algo novo dá em resultado doutrinas estranhas e destrói largamente a influência dos que seriam uma força para o bem, caso mantivessem firme o princípio da sua confiança na verdade que o Senhor lhes dera. Um pouco como o bezerrador, não é? Portanto, a comichão de qualquer coisa nova, doutrinas estranhas, e vai subverter a liturgia, vai subverter o louvor. Portanto, devemos considerar todas estas coisas, estudar, aprofundar, mas sobretudo cantar. Mas sobretudo cantar, que é a forma que a Bíblia mais enaltece e o Espírito propicia, é a voz humana. A voz humana em louvor, em que esse louvor, volto a dizer o que disse no início, não é para o louvor que nós fazemos não é para nos levar a ter uma experiência com Deus, mas porque, como já a tivemos, agora temos necessidade de expressar, de complementar a nossa experiência espiritual com Deus através do cântico. E faço mais uma vez o apelo para estarem cá hoje às 4h30, que vamos ter aqui 6 irmãos e irmãs, vai haver de ambos os sexos, que vão compartilhar a sua experiência espiritual e como os hinos foram importantes na sua caminhada cristã. E vamos cantar os hinos que confortaram em momentos muito específicos. Esses irmãos também nos podem confortar a nós se passarmos por situações semelhantes. É esse o convite que é feito. Também é feito o convite para, ao sábado, estarmos mais cedo. A escola sabatina irá começar às 9h45, justamente para haver mais espaço, para termos mais tempo, não só para o estudo da palavra, que é esse o que aqui nos traz, mas também para podermos, através de expressar, através do cântico, esse louvor, essa gratidão pelos atos poderosos que Deus tem feito na nossa vida. E espero ver-vos cá hoje à tarde e no próximo sábado às 9h45. Que os irmãos tenham um sábado abençoado, um bom almoço, e cá estaremos então no próximo sábado
hoje ainda, às 16h30, portanto podem almoçar calmamente, podem confraternizar com quem estão, porque depois então às 16h30 iremos ter aqui os nossos momentos de louvor e de testemunhos sobre a música, os hinos da minha vida, num sábado.